Olá, irmãos, mais um vídeo aqui, mais um estudo aqui pelo canal Crescendo em Cristo. Eu queria falar um pouco mais sobre as alianças, né? Que nós começamos o vídeo sobre as alianças e eu senti necessidade de incorporar um pouco mais a primeira parte que a gente falou das alianças, né? Falamos de coisas importantes e interessantes, como o entendimento de caráter berite, e que em berite de cortar uma aliança, de só confirmar uma aliança, das alianças condicionais, das alianças incondicionais e outras coisas que falamos no primeiro vídeo. Então eu queria incorporar mais algumas coisas em relação a esse tema. Então a primeira aliança com Adão, que a gente viu lá em Oséias, que existe realmente essa primeira aliança com Adão, embora não apareça berite ali nos primeiros capítulos de Gênesis ali, né? Vai aparecer só lá em Noé, lá a palavra berite, que significa aliança, mas lá por Oséias 6, versículo 7, a gente sabe que tem uma aliança, porque lá fala que Adão quebrou o concerto, né? E em Gênesis 1, 26, 27 fala assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre o peixe do mar, e sobre as aves do céu, e assim vai. Mas o que eu queria pegar aqui? Sobre imagem e semelhança. Porque com o longo dos tempos, com o longo dos anos, assim, existem algumas teorias em relação, assim, sobre o que significaria imagem e semelhança, né? Uma delas é de Irineu de Leão. Ele tem assim como que se imagem fosse as qualidades naturais do ser humano, e assim como que semelhança fosse as qualidades mentais e espirituais, né? Tem outras teorias também, tem uma outra teoria que fala assim que imagem e semelhança significa as qualidades espirituais do ser humano, que possibilita o ser humano a se relacionar com Deus, né? Tem uma outra também que parece um pouquinho mais absurdo, mas que eu acho que procede também, sabe? Que fala que imagem e semelhança é em relação à semelhança física, né? Eu acho legal essa teoria, porque quando a gente vai ver assim, essa palavra tesselém no hebraico, e tesselém denota a semelhança física. E, por exemplo, quando tem uma fotografia, por exemplo, assim, ali naquela fotografia tem uma fotografia minha, ali naquela fotografia tem uma imagem e uma semelhança minha. Então quem pegar ali vai conhecer eu pela imagem e semelhança, né? Pela minha imagem e semelhança, ela vai, opa, aquele, quando ele me vê, ele já viu ali, né? Então essa teoria ela fala mais ou menos assim, que o homem ele foi colocado aqui na Terra para que as pessoas soubessem que a terra é do Senhor, para que né, o ser humano, todos os que estão aqui, todos que vissem, soubessem que ali é do Senhor, porque tem uma imagem e semelhança marcando aquele lugar, né? Faziam muitos ídolos antigamente, aqueles ídolos gigantes assim, e colocavam lá o ídolo lá, e que um ídolo assim que tinha nariz, tinha orelha, tinha nariz, tinha boca, tinha olho, né? E ele era a imagem do ídolo. Colocavam lá, por exemplo, lá Dagon, né? Tinha aquele ídolo Dagon que tinha uma gigante. Então eles colocavam aquele ídolo lá, aquele território passava a ser do ídolo que estava lá, né? Então, como nós fomos colocados na Terra para refletirmos a imagem e semelhança de Deus, e todos soubessem que que Deus estava por ali, sabe? Que isso pertencia a Deus. Mas na queda, essa imagem e semelhança que nós deveríamos passar de Deus foi danificada. Ela foi danificada, e por isso que nos próximos estudos a gente vai ver uma progressão das alianças, onde a intenção de Deus é restaurar essa imagem e semelhança no ser humano, né? E eu acho interessante e importante isso. E esse trabalho ele começa. Então, as duas primeiras alianças, lembra que a gente falou de alianças condicionais e alianças incondicionais? A primeira aliança com Adão falhou, Adão quebrou, ele caiu e danificou a imagem e semelhança de Deus.
Então, porque estava em cargo dele, era uma aliança que estava em cargo dele, então não deu certo. Aí Deus tomou com Noé novamente, né? Como se fosse um novo Adão ali para fazer nova. E novamente Noé falhou também, né? E ambos tiveram que ser cobertos. Adão teve que ser coberto, Deus fez uma roupa de pele para Adão, né? Isso já denota que para se fazer uma roupa de pele para Adão, porque ele viu a sua nudez, e alguém teve que morrer, o sangue teve que ser derramado. Isso é importante a gente entender. Ali já é eu vejo assim como uma cristofania, porque a gente sabe que para cobrir a vergonha, a nudez do homem, teve que haver um sacrifício, não é? Não é a mesma coisa, não é? Ele estava nu e os seus filhos tiveram que cobrir. E eu acho muito interessante essa analogia aí, porque ela fala de um algo muito importante, porque com Adão e Eva, primeiro o pai cobriu os filhos, né? E com Noé, os filhos cobriram o pai, né? E eu me lembro que isso faz um link. Eu não fiz esse estudo ainda, mas eu vou analisar isso. É só a título de curiosidade que veio na cabeça quando eu estava pensando nisso hoje, que fala assim, lá em, deixa eu ver aqui, Malaquias capítulo 4, fala assim, ó, eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, né? E eu achei isso, eu vou ver se tem um link com isso, porque ó, o coração dos pais aos filhos, o pai cuidou do filho, Deus cuidou exemplificando o pai, ele cuidando da nudez do filho, tendo misericórdia, né, da nudez do filho, e provendo um meio de salvação. E no caso de Noé, os filhos cobriram, tiveram misericórdia, o coração dos filhos se converteu ao pai. Peraí, né, temos que cuidar do pai, né? No caso de Cã, ele não teve misericórdia de Noé, ele espalhou, ele anunciou, ele deu risada da nudez do seu pai, né? E com isso veio maldição sobre ele. E lá em Malaquias que a gente leu, lá para que eu não venha e fira a terra com maldição, né? Mas isso é só algo que eu vou ver se faz link isso ainda, mas eu achei interessante a gente ver sobre isso. Mas o fato é que em Adão, então as primeiras duas alianças, em Adão e em Noé, falharam terrivelmente, né? E daí veio Sem, Cã e Jafé, e depois eles fizeram a Torre de Babel, espalhou as nações ali. E Deus não destruiu a terra. Ele falou que não, né? Porque não, né? E olha que interessante, porque Deus sabia que com Noé ali, olha o que ele fala aqui em Gênesis 8, 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse ao Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e não tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz, né? Então, Deus sabia que o coração do homem era mau, e no capítulo, isso é versículo 8 e 21, e no capítulo 9, Deus faz uma aliança com Noé. Então, Deus faz uma aliança, mas sabia que o homem ia falhar, mas ele permitiu essa aliança, e o homem veio e falhou, então, porque estava no encargo do homem. Agora, a próxima aliança com Abraão já não está, daí já é uma aliança incondicional. Deus vai fazer aquilo, né? Diferente já da aliança da lei, que vai vir para frente ali da aliança com Israel, que é uma aliança condicional. Se você fizer isso, eu farei aquilo, né? Se você fizer isso, você vai ter bênção. Se você não fizer, você vai ter maldição. Mas a aliança com Abraão é uma aliança muito significativa, porque aqui Deus começa a resgatar essa imagem e semelhança no homem. Deus puxa Abraão das nações, né?
e vai começar uma obra ali com o povo, começa ali uma obra com o povo, onde lá para frente, e vai ser progressivo isso. Deus vai trazer um povo, né? Vai trazer uma pessoa desse individual, ele vai fazer um coletivo e vai estar trazendo direções ali. E na aliança com Israel, o Senhor, por meio de Moisés, o Senhor já vai dar as leis, porque os princípios, eles vão estabelecer o homem no reino. Para que eu vou pôr o link de um vídeo aqui, depois vocês assistem no final, que foi um vídeo que eu fiz lá, que fala assim, que os princípios são para estabelecer o indivíduo no reino. Né? Então, quando eu vivo realmente o que está escrito na palavra de Deus, eu sou estabelecido no reino. Eu realmente, o Senhor Jesus, ele fala assim, lá em João, não me lembro se 14 ou qualquer, ele fala assim, aquele que me ama, quem me ama é o que guarda os meus mandamentos. Eu posso falar que amo a Deus, mas não guardar os mandamentos, daí eu não amo a Deus. É hipocrisia isso, né? É só de lábio. Eu falo para minha esposa, eu te amo, amor, mas eu tô olhando para outras mulheres, eu não tô fazendo nada, eu não tenho obrigações em relação a ela. Vamos falar assim, lá Deus fala, o Senhor Jesus fala assim, que aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Então eu tenho obrigações perante a minha esposa, que não é questão de obrigações, mas é por amor. Eu preciso fazer isso para que ela não só escute com os lábios que eu amo, mas para que ela sinta, perceba e vivencie isso, não é? Por isso que o Senhor odeia a hipocrisia, quando fala e não faz. Então, e os princípios, eles vem Deus tirando Abraão e vai progredindo a lei. Em Abraão começa um povo, novamente um povo, né? E Deus promete o que para Abraão? Veja bem, Deus promete o quê? Uma terra, né? Você lembra que o homem perdeu o território lá quando saiu do Éden? Porque o reino é constituído de território, né? Povo. Para ter um reino tem que ter um território, e tem que ter um povo, e tem que ter uma autoridade sobre um rei, né? Então Deus vai começar novamente a resgatar isso, porque o homem saiu do Éden lá perdendo tudo isso, de cabeça baixa, saiu, perdeu. E agora Deus vai começar a resgatar, então ele vai começar a fazer um povo ali. Deus promete para Abraão, da tua semente, né, haverá multidão de nações, né? Ele fala assim, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus está dando uma terra, que é Canaã para ele, né? A terra prometida. E em Moisés, na aliança com Israel, Deus vai começar a dar os princípios, a lei que vai estabelecer o homem nessa terra. Que o reino tem que ter suas leis, tem que ter a sua maneira de viver. Como tem no reino da luz, como tem no reino das trevas, vai ter que ter. Tem no reino da luz. Eu não posso me portar de qualquer jeito. Se você vem na minha casa, na sua casa é uma maneira de se comportar, na minha casa é outra. Se você entra na minha casa, que você tem que estar sujeito às minhas regras. A hora do almoço é todo mundo almoçando na mesa, nós vamos orar antes de almoçar, né? Nós vamos fazer tal coisa. Então tem uma condição. Se na sua casa você almoça lá no sofá, em outro lugar, ou você põe o pé na mesa, vamos dizer assim, aqui você tem que entrar, quando você entra aqui, você tem que caminhar segundo as minhas regras. Eu não vou aceitar determinadas coisas na minha casa. E assim é no reino da luz. Tem um rei lá, e ele tem regras lá, princípios. Então, e Deus começa a resgatar isso. Então, em Abraão começa a resgatar um povo, uma terra, e na aliança com Israel ele começa a resgatar os princípios, a lei. Na aliança com Davi ele começa a resgatar o quê? Um rei, uma autoridade. Vocês conseguem perceber a progressão da aliança? E até aí no Senhor Jesus. Agora veja como que já vai estar no Senhor lá na nova aliança. Qual que é a intenção da nova aliança? Eu vou pegar uns versículos aqui para a gente ler, para a gente ver. Vamos pegar aqui
Então a intenção do Senhor é resgatar essa imagem e semelhança que foi perdida lá, que nós fomos colocados na terra para ser imagem e semelhança de Deus, e todos saberem que aqui é um lugar de Deus, né? Mas danificou pela queda, e Deus vai restaurar isso. Vamos pegar Efésios 4, 22 ao 24, para não ficar muito longo esse vídeo, né? E esse vídeo somar com aquele lá, com o primeiro que a gente fez, para que a gente vai entendendo melhor essas particularidades das alianças. Efésios 4, 22 e 22 ao 24. Diz assim, 22. Opa, será que eu peguei certo aqui? Efésios 4, 22 e 24. Diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, a gente vai deixar o homem velho, aquele homem caído, aquele homem que não expressa a imagem e semelhança de Deus, e vai se conformar, vai se vestir do novo homem, criado em verdadeira justiça e santidade. 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado. É uma criação de Deus isso. Criado em verdadeira justiça e santidade. Então Deus está criando, por isso que lá em Efésios, que a gente lê lá no começo, Paulo ora para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para que nós possamos perceber as bênçãos que nós temos. E quais bênçãos que é, né? Que nem eu falei no vídeo passado, se fosse bênção física, um cafezinho, um carro, não precisa ninguém olhar para me ver, orar para me ver isso, eu já estou vendo com meus olhos físicos. Mas são bênçãos espirituais, e ser santo é uma bênção maravilhosa que Deus nos concede. A oportunidade de sermos santos é uma bênção, e tem que orar para que eu consiga ver isso. Nossa, é uma bênção, eu quero ser isso, porque muitos rejeitam essa bênção. Eu não quero ser santo, eu quero ficar misturado, com o mundo, né? E é a opção, meu irmão. Mas eu quero ser santo, eu quero pegar essa bênção. Então, vamos pegar um outro versículo aqui. Então, a gente leu Efésios, Colossenses 3, 8 ao 10. Eu amo esse Colossenses 3. Colossenses inteiro. Todos os livros a gente ama, né? Da palavra do Senhor, porque ela nos orienta, ela nos guia, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Colossenses 3, 8 ao 10 diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha a imagem sendo renovada em nós. Eita glória, eita glória. Eu fico maravilhado nisso. Vamos ler de novo? Mas agora despojai-vos também de tudo. Despojai-vos. O que significa essa palavra despojai-vos? Alguém vem despojar nós? Despojai-vos é você, meu irmão, lutar contra essas coisas. Eu, quando vim para o Senhor, eu era usuário de droga, eu bebia, eu era lascivo, tudo. Os princípios do mundo estavam fluentes em mim, eu gostava daquelas coisas, mas eu fui conhecendo esse novo reino, essas novas coisas, e meu irmão, e eu falei, isso não dá certo, o Senhor não se agrada com isso, e fui tirando, e não é fácil, irmãos, é uma luta, mas nós não estamos sozinhos, e tem muita coisa para me tirar ainda, que o Senhor vem falando, para tirar. E quanto mais a gente tira, mais a gente é posicionado no reino, mais a gente começa a ver as coisas do reino, as coisas maravilhosas de Deus. Despojai-vos também de tudo, da ira. Da ira, é uma luta para se despojar da ira, meu irmão. Não é bem prova. Por que vem prova para você ficar irado? Para quê? Para que você veja o que tem no teu coração. Você lembra quando Deus conduziu o povo? No primeiro vídeo que eu fiz, Deus
conduziu o povo para o deserto para ver o que tinha no coração deles, mas Deus já sabia o que tinha no coração deles, eles precisavam ver. E quando a gente passa no deserto e pela prova, a gente vê, nossa, tem ira no meu coração, não pode ter ira. Eu tenho que trabalhar isso. E é uma luta, irmãos, é uma luta. Né? Mas com o auxílio de Deus, o Espírito Santo está aqui conformando a lei, escrevendo em nossos corações. Eita glória! Da cólera, da malícia, olha, meu irmão, malícia não é só malícia de você olhar uma mulher, um homem de uma maneira errada, e isso também, mas é a malícia, aquele jeitinho de você fazer os negócios lá, passando os outros para trás, aquele jeitinho de não sei o que, eu vou ganhar ele sabe, malícia. Tome cuidado, verifique bem se Deus está se agradando dessa edificação, senão vem o fogo, meu irmão, e vai ruir, sofrerá detrimento. Maledicência, como é que tá a namorada aí? Hein? Como é que tá a namorada? Eita, não sei o que, e fala mal de um, fala mal do outro, e tem que olhar para... Meu Deus, eu estou falando mal de alguém aqui, Senhor, me ajuda, Senhor Deus. As pessoas estão conversando, falando mal de alguém ali, disfarçadamente, porque né, ninguém vai querer falar na cama, puxa, você sabe o irmão lá, vamos orar para o irmão, mas não sei o que. Começa a sair aquelas coisas ali que não vai edificar o irmão, vai denegrir a imagem do irmão para nós. Eu até hoje, eu me lembro que eu tenho um pé atrás com algumas pessoas, porque me falaram delas, e eu nem sei se é verdade ainda, mas eu fiquei assim na segunda, e hoje eu me pego e falo, meu Deus, que comportamento que eu tô, porque eu fui envenenado pelas pessoas sem saber o que é real, e não é esse o comportamento que eu tenho. Foi exposta a nudez da pessoa para mim, e eu caí ainda nisso. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Palavras torpes, não mintais uns aos outros. Por isso que nos moedes, os tempos determinados de Deus, as festas, né? A primeira que é a salvação, que é a Páscoa, a segunda é o Asmos. Lá em 1 Coríntios 6, se não me engano, Paulo fala assim, façamos os asmos em sinceridade e verdade. Os asmos falam de sem fermento, não tenha malícia, não tenha mentira, não tenha omissão, não tenha, porque a gente fala em sinceridade e verdade, a nossa vivência agora. No 10, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vos vestistes do novo, pela fé nós já estamos nesse novo, e ele está se renovando na imagem daquele que o criou, né? Quando que vai estar completo? Quando nós recebermos o corpo glorificado, e daí não estivermos mais nu, né? Um corpo de luz, glorificado. E aí nós não vamos se olhar mais e ver a vergonha, vermos nós, né? Por que será que o homem lá no Éden olhou e percebeu que estava nu? Será que ele não tinha uma roupa de luz? Será que ele não tinha um corpo glorificado? Por que você olhava e não percebia que estava nu, mas de repente ele olhou e percebeu que estava nu? E agora nós vamos ter um corpo glorificado lá na frente? É de se pensar, não é? Olha que lindo, coisas que tem, que Deus preparou na palavra, que é maravilhosa para nós. Né? Vamos pegar mais um outro versículo para a gente dar continuidade. 2 Coríntios 5,17. Todo mundo conhece, né? 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, não é mais você, meu irmão, agora, individualismo, não é mais você, deixa eu pegar aqui, senhor, né? Cristo, não é mais você, individualismo, nós não somos mais individuais, nós entramos em Cristo agora, nós estamos em Cristo, não é mais individual, estamos num corpo de Cristo, aquele que toma a ceia
indignamente, sem discernir o corpo, toma para sua própria condenação, porque está fora ainda do corpo. Verdade? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. No 16 eu acho muito importante, Deus sempre trabalhou muito comigo nesse 16, olha como ajuda a gente a estar no corpo e também já aponta se a gente tá ou não tá, olha aqui no 16, assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse jeito. Por que ele fala isso? Porque agora os que estão aqui dentro em Cristo, agora, nós não conhecemos mais da maneira que nós conhecíamos aqui. Eles fazem parte do nosso corpo. Se fulano aqui está machucado, é como, olha o meu corpo, se o meu dedo do pé está machucado, eu não consigo andar direito, o corpo todo sofre. O corpo todo sofre. Se fulano aqui está triste, o corpo todo sofre. Se o fulano aqui ganhou muito financeiro e reparte com os outros, o corpo todo se alegra. Olha, é o financeiro, né? Se fulano aqui ganhou uma benção, ganhou um filho, ganhou uma casa, ganhou algo, qualquer coisa, uma cura, qualquer coisa, o corpo todo se alegra com ele, porque faz parte do corpo. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Gostou, né, de eu falar de repartir? Mas é mesmo, né? Nós não podemos, não pode, meu irmão, o coração. Olha a parábola do rico e Lázaro. O que o rico fez de hediondo? Ele pecou assim, o pecadão assim, vamos dizer assim, desse pecadão que a gente conhece? Não. Sabe o que ele fez, o rico, em relação a Lázaro? Ele se omitiu de ajudar o rico. O Lázaro desejava cair as migalhas que caíam da mesa do rico. Não fala lá que o rico fez isso e aquilo. O rico só se omitiu, não via Lázaro, não via a miséria que estava alguém que era do mesmo seio de Abraão, que era da mesma família, que é do mesmo que era do corpo de Cristo, um simbolismo para nós agora a realidade disso. E lá no seio de Abraão, o rico estava num lugar de tormento, porque ele já tinha passado grande alegria lá. E o Lázaro estava num lugar de consolação. Irmãos, é sério, corpo de Cristo aqui é diferente, o proceder nosso, Deus tem misericórdia de nós e nos ajuda a ter entendimento e vivenciarmos o entendimento. Quantos agora estão padecendo nesse exato momento que você talvez esteja pensando só no teu conforto, eu também, não pode. Eu tenho buscado me esforçar em auxiliar na balança da justiça. E eu quero que você faça isso também. Pelo amor de Deus, se Deus colocou alguém perto de você, para que você veja, não feche os olhos para isso. Amém, irmãos? Então a gente já viu isso, 2 Coríntios 5:17. Então isso começa no nosso interno, essa transformação pela fé, e vai se fazendo notório até a vinda do nosso Senhor, do Levi, nos concedeu o corpo glorificado e adentrarmos o mundo vindouro que está próximo. E nós já estamos experimentando os poderes do mundo vindouro. Fiz um vídeo curto, um shorts sobre isso, ficou muito legal. Assistam lá. Então na palavra de Deus ele tem essa progressão das alianças, essa progressão da reconquista do reino de Deus, introduzindo, formando nós o reino. Primeiro ele trazendo o povo, ele prometendo um povo, prometendo uma terra para Abraão, depois ele trazendo a lei, depois ele trazendo o rei. Isso é progressivo. E tem alguns versículos que mostram isso para nós, né? Alguns símbolos, né? Uma sombra do reino, né? Uma sombra da colocar nós na terra. Por exemplo, Josué, peguei aqui, Josué 21:45. Olha aqui, ó. Josué
21, 45. Josué 21, 45 vai falar assim, ó. Então Deus pegou e introduziu eles ali na terra, né? Deus cumpriu a promessa, Deus está fazendo essa obra e cumpriu essa promessa ali. E ali a gente tem um modelo já da introdução do reino, que vai acontecer no futuro isso, porque as coisas antigas falam das coisas futuras. E ele fala assim em 21:45, palavra alguma faltou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Né? Então aqui o povo estava na terra, sentado, colocado, organizado, e Josué senta na tarde assim, no entardecer, estou sugestionando agora, né? Pega o chimarrãozão, tá tomando um chimarrão ali, né? E olha para o lado assim, falando, palavra alguma faltou do que o Senhor falou, deu tudo que o Senhor falou, se cumpriu. Eita glória, de novo, não é? Nossa, eu fico maravilhado. Irmão, olha pela fé isso aqui. Você está vendo você lá, quando chegar lá, introduzido na terra, introduzido no reino milenar do Senhor, hein? Introduzido você no reino milenar lá, e você olhar assim, nós olhar para o outro, puxa, tudo que o Senhor falou se cumpriu, nós estamos aqui, olhar aqueles corpos glorificados assim, para a terra, para Jerusalém, ali onde vai ser o reino do Senhor. E vamos, agora eu vou dar um pulinho ali lá no reino celestial, lá, para que eu, né, tenha um tete lá com o Senhor, para ver essas coisas e tal, e da gente para lá e para cá, sabe? Olha que tremendo! Ixi, eu quero participar, Senhor, tenha misericórdia, me ajuda a guardar minha coroa, Senhor. E então Josué 21:45, ele falou isso também, quando o povo foi introduzido na terra, né? E em 1 Reis 8:56, 1 Reis 8:56, também quando está o reinado ali Salomão, olha aqui, Salomão vai falar aqui, deixa eu pegar 1 Reis 8:56. Quando Salomão está abençoando o povo ali e tal, tudo, ele vai falar assim, ó, no 8:56, bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Olha só, o povo estabelecido no reino, organizou tudo, assim, sabe, o reino, ele ficou um modelo do reino, assim, claro que ainda é só um modelo, porque o reino tá por vir ainda, a gente sabe que o verdadeiro que ia edificar a casa é o Senhor Jesus, não era Salomão, né? Mas ali estava um modelo do reino estabelecido, e o Senhor, o Espírito Santo, inspirou Salomão a parar, sentar, pegar a cuia de chimarrão perdão, pessoal, estou brincando, não é isso que, não sei o que ele estava lá, mas ele acho que se debruçou assim na varanda, assim, olhou assim para o reino, assim, aquela paz, aquela organização, tudo concretizado, e fala essas palavras aqui, ó. Bendito seja, olha a palavra linda, bendito seja, bendito, digam coisas boas desse Deus. Bendito seja o Senhor que deu repouso, e tem o repouso preparado. Ai, eu vou dar uma beliscada nisso aqui, meus irmãos, pra vocês verem aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui Hebreus. Olha aqui. Veja isso, meu irmão. Aqui, ó. Hebreus 2. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver aqui, ó. Hebreus 4. Temamos, pois, que porventura, deixando a promessa de entrar no seu repouso, falando do repouso, pareça que alguns de vós ficaram para trás, porque também a nós foram pregadas as boas palavras, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé, né?
Daí no 4 ele fala assim, porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou o Deus de todas as suas obras no sétimo dia, e outra vez nesse lugar não entrarão no meu repouso, visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram apregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, ouve, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Né? Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia, porquanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Você pensa que vai ser só maldição, só trabalho, trabalho, trabalho. Nós vamos entrar no sábado, meu irmão. Nós vamos entrar no sétimo dia. Nós vamos entrar no reino milenar e, consequentemente, na eternidade. Está preparado? Deixa eu finalizar aqui que o Salomão estava falando, né? Que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse, nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Meu irmão, ative sua fé, firme sua fé em cima da rocha, Senhor, porque o verdadeiro Moisés era a figura do Senhor Jesus. Moisés, ele não introduziu o povo na terra. Moisés passou a bola para Josué e Yoshua. Jesus introduziu o povo na terra. Tá bom, meu irmão? Eu vou finalizar aqui o vídeo hoje, né? Nesse vídeo eu queria deixar afirmado isso aqui, ó. Que a progressão das alianças é para que a imagem e semelhança de Deus que foi perdida lá atrás retorne no homem. Amém? Irmão, se você gostou desse vídeo, se você se edificou com esse vídeo, eu peço que você me siga no canal, eu peço que você compartilhe o vídeo, dê um joinha e compartilhe o vídeo, e eu peço que você me ajude no canal. Eu quero aumentar o meu canal, eu preciso de um microfone de lapela, preciso de algumas coisas que eu não quero gravar só aqui na mesa, aqui sentado, eu quero gravar andando, eu quero fazer algumas coisas a mais, sabe? E eu preciso de um apoio financeiro, sabe? Eu vou deixar o meu Pix embaixo, e se o irmão sentir no coração de auxiliar com alguma coisa lá, auxilie, sabe? Não, é uma bênção a gente tá podendo auxiliar na obra de Deus. Se Deus tocar o coração do irmão, tá bom? Não se sinta forçado a nada, não quero que seja assim, é de bom coração, né? Com alegria que nós fazemos isso no reino de Deus, tá bom? Então, se o irmão sentir no coração, invista no canal, tá bom? Deus que abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por assistir o vídeo.